E já estamos de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Como sempre eu digo, é bom demais estar com você, viu, gente? Hoje estamos recebendo nada mais, nada menos que o Dr. Fabrício Dias Assis. Ele que é médico anestesiologista e intervencionista em dor da Clínica Singular. Hein? Atendeu o nosso convite e brilhantemente está respondendo tudo que a gente precisa saber sobre como cuidar e proteger melhor a nossa coluna. Decorrente da coluna podem aparecer tantas outras complicações pelo nosso corpo, principalmente quando eu já me viciei, já estava com a perna cruzada, bota a perninha certinho aqui, né? A nossa postura equivocada e errada, viu? Um dos tratamentos assim que a gente tem, o doutor vai falar um pouquinho mais e melhor, trazendo inclusive equipamento, é justamente assim a radiofrequência. Nós fomos até a Clínica Singular e perguntamos ao doutor Charles, explica pra gente o que é essa radiofrequência, doutor Charles? A radiofrequência, ela surgiu para tratamentos na coluna, isso em 1970. Só que as agulhas eram muito grossas e ela caiu em descrédito, em menos uso. A partir de 1980, o Dr. Menno Sluyter, que está nos prestigiando esse evento, ele desenvolveu um kit que chama Sluyter Meta Kit, com agulhas mais finas. Em 1996, o Dr. Menno Sluyter novamente revolucionou lançando e divulgando a radiofrequência pulsada, que começa a atuar em nervos que antes não era possível fazer a radiofrequência convencional, térmica. Com 43 anos de existência, esta técnica é utilizada para vários tipos de dores crônicas. No Brasil, o procedimento ainda é considerado de alto custo. O resultado tem sido positivo, chegando à cura ou ao controle da dor. A radiofrequência, ela queimando, destruindo este nervo sensitivo, ele vai impedir que a informação da dor chegue até o cérebro. A radiofrequência pulsada, ela já não está destruindo o nervo, mas sabemos hoje que tem uma propriedade imunológica e anti-inflamatória local. Na radiofrequência pulsada, as agulhas são introduzidas na região da dor. Há estímulos sensitivos e motores que indicam o local correto. São 180 segundos de estimulação a 45 volts e a ponta da agulha chega a 42 graus de temperatura. Esta é uma intervenção não destrutiva dos nervos. Procedimentos são feitos sob anestesia local, sob sedação leve, com o paciente acordado, guiado por imagens de raio-x. Então, a margem de segurança é elevadíssima e o risco muito baixo. Muito bem feita a matéria. A gente está trazendo novamente, recordando essa técnica que já existe cada vez mais sendo aprimorada. E o doutor Fabrício, da Clínica Singular, onde foi feito. Obrigado, doutor Charles. Ele participou de um congresso internacional, eles sempre estão participando desses congressos internacionais, trazendo mais informações. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque muita gente certamente vai começar a ligar na clínica sabendo um pouquinho, poxa, é uma técnica que tira a dor, tira essa informação da dor para o cérebro, enfim, não destrói o nervo, enfim. Então fale mais, doutor, agora, por favor. Relembrando a matéria de 2014, o Dr. Sluyter, que inventou a radiofrequência, nós tivemos a honra de recebê-lo aqui e vamos ter a honra novamente de recebê-lo em setembro aqui para o Congresso do Singular, que vai ser de 19 a 22 de setembro, o Dr. Sluyter vai estar aí de novo. Então a radiofrequência, ela pode ser dividida em dois métodos diferentes. A radiofrequência convencional, onde a gente vai aplicar uma corrente, produzir calor e vai destruir o nervinho. E a grande indicação dela para a coluna é para artrose. Então, pacientes que têm dor causada por artrose, a gente coloca essa agulhinha nos nervinhos que inervam as articulaçõezinhas. Isso. Não mais um close aí, né? Então, também, essa agulhinha que a gente vê que ela tem uma característica que ela é toda encapada e aqui na pontinha ela é desencapada. A corrente só vai agir então nessa ponta desencapada que a gente chama de ponta ativa, guiado por uma imagem, normalmente por radioscopia, mas pode ser por ultrassom ou por tomografia. A gente então vai colocar essa agulhinha no alvo desejado. Onde está aquele nervo doendo? Onde está aquele nervinho que está causando aquela dor, que está inflamado, e a gente
pode estimular sensitivo e motor para certificar que a gente está no lugar certo. Então, nós temos 3 parâmetros de segurança: o radiológico, a estimulação sensitiva e a estimulação motora, e o paciente nos responde a essas estimulações. E depois, então, que a gente certifica a posição correta da agulha, a gente pode aplicar uma corrente, normalmente é entre 80 e 90 graus, e a gente destrói esse nervinho. E o paciente de uma dor lombar, que normalmente todos os dias, pode ter um alívio muito duradouro da dor, que pode durar anos, né? Com uma aplicação da radiofrequência convencional. Doutor, eu vou fazer, o senhor vai explicar mais, mas assim, o senhor falou assim, a gente vai destruir o nervinho, mas o nervinho está aí, não tem uma função, destruindo o nervinho não vai destruir a função pela qual ele tinha também? Como é que é? Não, esse nervinho ele vai ter uma função de avisar de uma inflamação da coluna. Então, esse nervo, ele está em curto-circuito, vamos dizer assim, com uma dor muito crônica. A função dele simplesmente é dar dor no paciente o dia inteiro. Se eu destruir esse nervinho, o paciente não vai ter nenhuma complicação relacionada com a destruição desse nervo. Porque ele simplesmente está avisando o paciente de uma dor o dia inteiro. Então, está sendo o problema do paciente, está sendo esse nervinho inflamado, na verdade. Antigamente, doutor, antes de o senhor mostrar essa técnica, enfim, o tratamento era cirurgia. Para artrose da coluna, nem tem tanta cirurgia assim, se a dor for uma dor que a gente chama de dor facetária. A cirurgia ela é muito importante em casos onde existe uma degeneração mais avançada que a gente chama de estenose da coluna, onde existe um comprometimento do canal medular ou do canal onde saem os nervinhos, que a gente chama de forame. Então, existe um estreitamento, esses nervinhos ficam presos pelo osso, e daí a cirurgia pode ser a única solução para esses pacientes, né? Entendi. Mas para a dor da artrose, para a dor facetária, antes normalmente eram aqueles pacientes que o médico falava: puxa, o senhor vai ter que conviver com essa dor, não tem o que fazer. Hoje já tem o que fazer. Hoje tem o que fazer, tem muito o que fazer hoje. O paciente que chega no médico e fala que tem que conviver com a dor hoje, está de brincadeira. Ou seja, o médico que diz isso hoje não conhece... O médico que diz isso não conhece a infinidade de tratamentos que podem estar disponíveis hoje para esses pacientes. Então, essa é uma das modalidades de radiofrequência que então a gente chama de convencional, e como o Dr. Charles colocou, que a partir de 1996 o Dr. Sluiter ele produziu a radiofrequência pulsada. Então, é um tipo de radiofrequência que a gente controla a temperatura a níveis não destrutivos e a gente apenas faz uma modulação. É como se a gente fizesse um Ctrl-Alt-Del no computador. Entendi. Né? Isso é indicado principalmente para aqueles alvos onde a gente não pode queimar. Então, por exemplo, o nervinho ciático. Uma das grandes indicações da radiofrequência pulsada, então, é no nervo ciático, são nas hérnias de disco e também nos nervos que a gente chama de nervos periféricos, né? Que são os nervinhos que vêm para os braços e para as pernas e que podem ter uma inflamação distante da coluna também. Doutor Charles, doutor Fabrício, o fato de muita gente tem medo daquela agulhinha desse tamanho, doutor, assim, uma agulhinha assim, quando de repente está vendo agora, mas uma agulha desse tamanho, eu jamais vou usar. Muita gente assim, e para tranquilizar essas pessoas, doutor? É como o Dr. Charles disse, é um procedimento extremamente seguro, a gente tem vários fatores para deixar ele muito seguro, né? Anestesia local. Anestesia local, o paciente ele não vai sentir dor também. Coitado, foi lá para tirar dor e vai sentir dor da agulhada? Não vai sentir. As agulhas são muito finas, elas são colocadas sob visão, guiadas por imagem, né? E a aplicação da corrente em si, ela também não é dolorosa. Então, é um procedimento extremamente tranquilo e um procedimento rápido também. E aquele outro lá que o senhor trouxe, doutor? Aquele branco ali, o que é? Esse aqui é um catéter que a gente chama de epiduroplastia. Epiduroplastia. Então, é um catéter que ele é um pouco mais grosso, a gente vê, bem mais grosso do que aquela agulha, mas a gente ainda consegue colocar por dentro de uma agulhinha que é um pouquinho mais grossa e navegar com ele pelo espaço peridural, por dentro da coluna, e com isso melhorar diversos tipos de dor, desde dores de hérnia de disco, onde o nervinho pode estar preso ali junto com o disco, pode soltar, que faz uma inflamação. Imagina que o disco, aquela gelatina do disco, ela soltou, ela vazou,
e ela vazou junto na saída do nervinho. Então ela gera ali uma inflamação e gera uma cicatrização daquela inflamação, uma fibrose, e aquele nervinho pode ficar preso. Então com esse catéter aqui eu consigo navegar ele é dirigível dentro da coluna e eu consigo sair pelos buraquinhos tentando liberar os nervinhos de uma forma muito pouco invasiva. Então, é um procedimento que tira muitas vezes o paciente de cirurgias. Né? Então, tem o catéter, a radiofrequência e também o marca-passo já, doutor. E esses todos são tratamentos que têm uma tecnologia muito avançada, Frei. Mas ainda antes disso, entre a fisioterapia e o tratamento cirúrgico propriamente dito, tem ainda uma infinidade de coisas que podem ser feitas e mais simples também, como simples injeções de medicações diretamente no local onde está o problema, que podem trazer um alívio sobre a maneira da dor também. Descobrir, doutor, onde está o foco da dor. Isso é clínico? Vocês vão lá palpando? Como é que é? Uma pergunta excelente também, porque hoje a medicina intervencionista da dor, que é essa especialidade médica voltada não só para o tratamento da dor, mas também para o diagnóstico. Então a agulha hoje me dá uma ferramenta muito importante para testar de onde vem a dor. Infelizmente, a ressonância magnética ela não tem correlação clínica com a dor. A imagem, as alterações de imagem da ressonância, elas não têm correlação clínica com a dor. Ou seja, tem uma pessoa que pode ter uma hernia de disco enorme e não ter dor nenhuma. Tem pessoa que pode ter uma hernia de disco enorme, ter uma dor e não estar relacionada com aquela hernia. Olha só. E tem pessoa que pode ter uma hernia de disco enorme e ter dor relacionada com aquela hernia. Assim como pode ter uma pessoa que a imagem da ressonância é muito inocente, ou seja, ela não tem uma hérnia que seja importante, não tem muita artrose, e a pessoa tem dor e ela pode estar sendo causada por uma inflamação da articulação ou mesmo até por uma inflamação do disco. Tá. E a imagem ser muito inocente. Então, o senhor falou que a agulha é... Então, eu consigo testar, eu faço injeções para poder descobrir de onde está vindo a dor. Tá? É o disco L4, L5. Eu vou lá naquele nervinho que nerva aquele disco, eu anestesio ele e a gente observa se o paciente melhora ou não a dor. Se o paciente melhorar a dor, então nós determinamos que aquela dor vem do disco L4, L5. O paciente vai dizer na hora se melhorou? Na hora, a gente faz o procedimento. Mas ele não está anestesiado e essa anestesia... É uma sedação muito igual de endoscopia, um procedimento assim. Essas medicações hoje têm uma meia-vida de ação muito rápida, então elas são eliminadas muito rapidamente. O paciente acorda rápido e logo que ele acorda, então a gente vai examinar e testar se a dor melhorou ou não. O senhor falou da durabilidade, pode durar anos, ou seja, a solução pode ter assim, uma solução quase para o resto da vida. A radiofrequência é um procedimento que ela é mais duradouro, né? Que ela pode durar aí em torno de 2 anos uma aplicação de uma radiofrequência. Agora, mesmo a injeção de um anestésico e de um anti-inflamatório que duram poucas horas, podem tirar a dor por anos do paciente. Olha Porque, só. como a gente disse, o paciente que tem a mesma imagem pode ou não ter dor. Então, às vezes, ele entrou num ciclo de dor ali e o nervinho ficou inflamado, e quando o nervo inflama, ele incha, ele aumenta de tamanho, ele fica mais comprimido, mais inflamado ainda. Então, da gente jogar um remedinho lá que vai tirar essa inflamação e trabalhar com isso, pode devolver a mobilidade do nervinho e fazer com que o paciente melhore a dor. Olha então, só. uma simples injeção numa hernia de disco de anestésico local e anti-inflamatório, guiada por imagem, pode tirar o paciente da dor por período que seja para sempre até. Né? Gente, uma boa notícia é que tem solução, né? Tem solução daqui um pouquinho, fica tranquilo que muita gente já está ligando, se quer o telefone, quer contato, fica tranquilo que a gente vai passar tudo isso para você, para ligar, para perguntar, para colocar o seu problema. Tem uma equipe enorme lá na Clínica Singular, enfim. Né? Agora, doutor, o senhor está falando da Clínica Singular, que é aqui de Campinas, aqui a gente está pertinho da clínica. Existe já essa preocupação de vocês, né, dessa clínica, levar esse conhecimento para outras partes do país? Como é que está sendo? Ou muita gente vem para a clínica fazer curso e levar para os seus estados, doutor? Isso. A Clínica Singular ela se tornou um centro de formação hoje de profissionais em dor no Brasil, o maior centro. A gente está formando esse ano 75 médicos do Brasil. Olha só. Então a gente tem basicamente 2 tipos de curso. Um curso onde a gente ensina procedimentos guiados por ultrassom. A gente tem 25 médicos que vêm uma vez por mês, um final de semana por mês, de diferentes partes do Brasil, de norte a sul do Brasil.
E tem um outro curso que não é só de ultrassom, de procedimentos guiados por imagem, que é o curso que já está no 8º ano desse curso, onde a gente tem duas turmas de 25 alunos, que também, um final de semana por mês, durante 10 meses eles vêm, e a gente inclusive vai para a Hungria, tem um módulo internacional, que é feito em cadáver. Infelizmente, as leis em cadáver no Brasil hoje ainda não nos permitem que a gente tenha cursos regulares em cadáver no Brasil. Algum telespectador aí que puder nos ajudar, que isso possa melhorar no Brasil, é um avanço muito grande para a ciência no Brasil, se a gente tiver leis melhores em cadáveres, né? Então a gente tem um módulo fora do Brasil para que a gente possa treinar esses procedimentos com os médicos, não só que eles possam ver, que eles possam também treinar, né? E a partir do ano passado, esse curso nosso foi copiado na Hungria também. Então, em 2017, nós tivemos o primeiro curso do singular na Hungria, 4 módulos ao longo do ano, em vez de ser 1 dia e meio, 4 módulos de 3 dias. E esse ano, o ano passado nós tivemos 6 alunos, esse ano nós temos 27 alunos na Hungria, do mundo inteiro. Então é um curso que está sendo não só referência no Brasil, mas também fora do Brasil. Made in Brasil. Olha só que maravilha, gente, né? Então eu vou chamar um intervalo, na sequência temos mais um bloco ainda. Aquelas dicas fundamentais que você tem que pegar o caderno e a caneta e anotar. E é claro, aquele momento especial onde eu quero rezar com você e por você. Não sai daí, a gente volta já só para você.